Estamos de volta com o Jornal das 6 e um ato de vandalismo colocou em risco a vida de quem trafegava pela BR-285 nas proximidades do distrito de Salto, em Bozano, na última terça-feira. Mais de 100 litros de óleo lubrificante queimado foram jogados no quilômetro 440 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal de Juí e a Brigada Militar de Bozano foram acionadas. Por conta da grande quantidade de óleo na pista, a passagem de veículos foi desviada para o acostamento. Como não havia possibilidade de limpar o óleo, foi colocado serragem no local para diminuir os riscos de acidente. Os suspeitos não foram identificados, mas segundo a Polícia Rodoviária Federal, o local é próximo onde manifestantes dos caminhoneiros teriam queimado os pneus dias atrás. E na semana passada a gente falou sobre um caminhoneiro que havia sido morto, atropelado pelo colega de profissão em São Cepé. O motorista que estava desaparecido foi preso nessa semana. O caminhoneiro que atropelou o colega de profissão durante um protesto da categoria na BR-392 em São Cepé foi preso temporariamente após a Justiça aceitar o pedido de prisão feito pela Polícia Civil. O corpo de Kleber Adriano Machado Auriques, de 38 anos, foi sepultado no início da semana. O caminhoneiro foi morto no sábado, dia 28, após ser atropelado. O fato ocorreu enquanto o homem tentava impedir a passagem de um caminhão na rodovia. Após uma semana com altas temperaturas, o calor deve continuar durante o final de semana. Neste sábado, os termômetros devem marcar temperaturas máximas de 32 graus e a mínima fica em 20 graus. A previsão é de tempo seco no início do dia e pancadas de chuva à tarde. Chove cerca de 8 milímetros em Juí. Já o domingo deve ser de tempo seco e muito calor. A temperatura máxima chega em 33 graus e a mínima fica em torno de 20 graus. Para a segunda-feira não há previsão de chuva. Os termômetros marcam máximas de 33 e a mínima fica em 19 graus. E para o Jornal das 6 de hoje, a gente preparou uma reportagem especial, porque nos últimos meses, Ijuí registrou um crescente aumento nos registros de caso de abuso contra menores. A gente procurou detalhes dessa informação e conversamos com a Promotoria de Justiça, psicóloga e também o Conselho Tutelar para saber qual é a atual situação aqui no município de Ijuí. Confira! Quando a infância é marcada por um trauma, os efeitos disso no futuro da criança podem ser irreparáveis. O crescente número de registros de abuso contra menores em Ijuí tem preocupado a população. Houve uma série de registros, né, que dá essa percepção de um sensível aumento, de algum aumento, e que eu interpreto isso como a existência de um fluxo e um contrafluxo. O fluxo positivo, no sentido de que as pessoas têm mais facilidade hoje de procurar os órgãos protetivos, Conselho Tutelar, Ministério Público, sobretudo. Mas, por outro lado, um outro fenômeno social que também é muito perceptível é de que existem muitas crianças em situação de risco pela desorganização dos pais, né? Pela falta de planejamento familiar, porque essas crianças se desenvolvem na rua sem o cuidado, até talvez como resultado de algo que tem acometido a própria humanidade como um todo, no sentido das pessoas se preocuparem mais consigo e menos com seus filhos e com os outros. Isso tem gerado, então, que essas crianças estejam mais à mercê desse tipo de situação, desse tipo de risco. De acordo com o Laboratório de Estudos da Criança da Universidade de São Paulo, 100 crianças morrem por dia no país vítimas de maus tratos e mais de 6 milhões sofrem abuso sexual todos os anos no Brasil. Em algumas situações, é preciso a atenção ao comportamento da vítima. Ela começa a ficar apática, triste, começa a se isolar, chorosa, dependendo da idade, chora por qualquer coisa. Ela pode ficar com medo, assustada, com pavor, por exemplo, de levar a determinados lugares, essa criança ter medo de ser deixada com determinadas pessoas. Também no sono, começa a chupar o dedo, dependendo da idade. Também se ela apresentar um comportamento e um conhecimento sexual fora da sua idade normal,
ela apresenta também sintomas físicos, ela pode ter dor abdominal, apresentar lesões na região genital, coceira, pode apresentar sangramento, muitas vezes, como aconteceu um caso que a gente teve aí em Juí, que saiu na mídia, que ela acabou desenvolvendo doença sexualmente transmissível. Na grande maioria das vezes, o abuso ocorre dentro de casa. Segundo dados da pesquisa, a maior parte dessas crianças é do sexo feminino. Buscar ajuda logo que surge a desconfiança do abuso pode ser determinante para a recuperação psicológica e física da vítima. Quanto mais cedo essa criança for tratada e passar por um tratamento psicoterápico, porque ainda os sintomas não estão cristalizados na criança. E o prognóstico, então, é melhor. Quanto mais cedo, assim como qualquer outro tipo de transtorno, a criança tratada, quanto mais cedo, ela vai ter uma melhor resposta e isso não vai levar, ou a consequência será menor para a sua vida adulta. Então, e é o tratamento psicoterapia. Esse é o tratamento base, chave, fundamental para que não venha a ser um adulto sequelado. A sequela, certamente, é muitas vezes maior quando se trata de um familiar ou alguém próximo que deveria ser aquele que protege essa criança. Mas, em termos de efeito, dependendo como isso é tomado por essa criança, não existe muita diferença em termos de efeito e de trauma. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as penas para quem comete abuso contra menores pode variar. Por exemplo, constranger a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça pode levar o agressor a pegar uma pena de 6 a 10 anos de reclusão. São crimes bastante graves no que toca às penas, né? O estupro de vulnerável, que é manter relações sexuais com uma criança ou adolescente menor de 14 anos de idade, tem pena de 8 a 15 anos. Então tem essas duas vias, as duas com o mesmo enfoque, proteger no sentido de afastar do agressor imediatamente e depois tratar de responsabilizar o agressor. Mas se o problema do abusador for psicológico, a recomendação é o tratamento com um profissional. Muitas crianças que foram abusadas se tornaram adultos abusadores. Isso sim, isso já pesquisa, muitos casos a gente sabe de adultos que são abusadores, que não se trataram, né? Foi uma criança que não foi tratada e acabou então se tornando também um adulto abusador. Esse é o problema. Quando se trata de alguém que é familiar próximo e esse abuso ele pode permanecer por anos sem que a família desconfie, por mais que a criança apresenta sintomas bem claros, o adulto começa a perceber que essa criança já não age mais normalmente dentro de casa, ela já não é mais a mesma criança, e a gente tem que ficar atento justamente se uma criança tem um comportamento e daqui a pouco, da noite para o dia, ela modifica, isso já tem que ser investigado pelos familiares e levar um profissional para fazer essa investigação. E segundo, essa criança que não foi tratada adequadamente, as sequelas que vai trazer para a sua vida são muito graves, são sérias, são importantes. E o que a gente percebe? Muitos adultos aí, abusadores, com problemas sérios, com transtornos, problemas seríssimos e que não buscam tratamento e que se transformam em abusadores e saem por aí abusando de crianças e adolescentes e não se tratam e não buscam ajuda. Esse é o grave. No ano passado, foram registrados 20 casos de suposto abuso em Ijuí. De acordo com o Conselho Tutelar, foram atendidos 66 casos de agressão física, 141 casos de negligência, 24 acolhimentos, 66 ocorrências de agressão psicológica, 19 casos de violência doméstica, 10 ocorrências de exploração sexual, 25 casos de alienação parental e 11 ocorrências de drogadição. Em Ijuí, somente neste ano, foram registrados 6 casos de supostos abusos. Segundo dados da Universidade de São Paulo, apenas 2% dos casos ocorridos dentro das famílias são denunciados. Pedimos assim à população, às pessoas que fiquem atentas a qualquer sintoma de suposto abuso, que denunciem, que não se omitam e que procurem. Podem pedir uma orientação no Conselho Tutelar, o nome vai ser sigiloso, vai ser omitido.
De acordo com dados da Promotoria de Justiça Especializada de Ijuí, 90% dos casos de abuso contra menores acontecem devido à falta de cuidado dos pais com as crianças. Outro fato que facilita o abuso é a desestrutura familiar. A gente então tem que tentar trabalhar sempre por esse viés protetivo, de tentar deixar claro para as pessoas de que existem órgãos que vão atuar para proteger e para punir, mas o mais importante é um processo de reeducação das pessoas, das famílias, né? De que elas têm que zelar, têm que observar os seus filhos em todos os ambientes, porque é algo que se resolve por excelência com a prevenção, né? Essa reportagem especial, a gente encerra o Jornal das 6 de hoje. Terça-feira a gente está de volta. Até lá! Um bom final de semana para você. Você pode rever nossas matérias acessando o site que aparece na tela. Até terça-feira!